Bom, então vamos lá. O Sombi mandou aqui, ó. Pra virar Argentina, 6 meses. Pra virar Venezuela, 1 ano e meio. Agora que tá indo bem, o senhor fala que é consequência. Com todo respeito, mas as suas projeções são totalmente políticas e enviesadas, não técnicas. Legal, boa. Tô boa vendo essa. empregada indo pra Disney. Boa essa, boa essa. Então vamos lá para esclarecer sempre, porque é sempre isso, né? Sempre distorcido tudo que a gente fala. O negócio da empregada para Disney, por exemplo, a maldade, né? Como torceram tudo. Eu estava justamente dizendo o seguinte: o Brasil bota os preços fora do lugar, aí começa a acontecer as coisas que não eram para acontecer. Por exemplo, pessoas que têm recursos, em vez de saírem de férias e vão lá para Disney, para onde for, e darem férias, por exemplo, também para os seus servidores, funcionários ou empregado doméstico, a mãe do meu pai era uma empregada doméstica. Zero problema. Qual o problema disso? Com muita dignidade. Qual o problema disso? Zero. Meu pai não conseguiu estudar, perdeu a mãe com 9 anos, perdeu o pai com 10 anos, não conseguiu fazer nada disso, mas me passou os valores. Trabalhar, estudar, melhorar. Conseguiram passar uma imagem, eu estava dizendo justamente o contrário. A família rica, em vez de dar as férias para a moça, ela voltar lá para conversar com a família, fazer o que quiser aqui, quando o dólar estava a 1,60, 1,70, artificialmente, pegavam 3, 4 empregados e levavam para tomar conta dos filhos na Disneylândia. Foi nesse sentido que eu usei. De um negócio completamente... um uso quase que serviçal. A moça, você acha que a moça estava brincando nos programas da Disneylândia, nos brinquedos? Nesse caso, não. Não. Estava lá de babá dos meninos, trabalhando na Disneylândia. Esse era o exemplo que eu estava dando. Foi totalmente deformado. Dei o mesmo exemplo, quer dizer, a mesma deformação num outro exemplo que eu dei, que, aliás, eu tive a oportunidade de corrigir, porque quando eu estava nos Estados Unidos, em 2008, e teve uma crise, e teve o crash na Bolsa, uma coisa que me espantou foi quem tinha lobby se salvou. A indústria de real estate e a indústria financeira. E os estudantes tinham uma dívida de 1 trilhão e 500 bilhões que eles tinham contraído, não conseguiam pagar e, ao mesmo tempo, não conseguiam emprego. Eu pensei, tem que dar um perdão. Então, eu num contexto, um dia, conversando sobre isso, sobre FIES, sobre voucher, eu falei, olha, eu prefiro, em vez de dar um empréstimo, se você é pobre, mora na periferia, vai estudar, eu prefiro dar um voucher, eu prefiro te dar um... Você não tem que pagar esse empréstimo. Você é um jovem. Se você não consegue pagar seu estudo, eu te dou um voucher, você vai, estuda, e você não me deve nada. Porque o menino começar a vida numa situação dessa, e isso aconteceu, porque teve o FIES, as pessoas foram... Mas teve o ProUni também. Teve tudo. Não, mas tem ProUni, é bom. Tudo que for para a educação, nós aprovamos lá o Fundeb, fora de teto. A proposta que foi trazida para nós era 18%, no final foi aprovado 23%. Eu propus aumentar 5%. Nada disso chega na mídia. Nada disso chegou. Entendeu? Não só eu pedi para aumentar 5%, como nós fizemos também um direcionamento. Bota mais, mas tem que ir para a primeira idade. Tem que ir também para a base. Porque o melhor investimento no ser humano é do 0 aos 7 anos. É ali que é toda a formação, inclusive não só alimentar, mas neurológica, neurônios, tudo. Então isso é uma tese de prêmio Nobel, esse merecido, James Heckman, também da Universidade de Chicago, que é justamente de capital humano. A tese que ele defende sempre é que o investimento tem que ser o mais... você gasta menos e tem um impacto decisivo na vida da pessoa, em vez de pegar a pessoa... para a sociedade, porque aquela pessoa bem preparada, ela produz. Perfeitamente. Bom para a pessoa, bom para a sociedade, bom para todo mundo. Então eu estava tratando de um problema dessa magnitude e explicando que era melhor dar o voucher. E aí eu falei, pois é, e aí era uma crítica até no caso a uma universidade privada que eu estava fazendo. Então eu estava dizendo o seguinte, olha, tem universidade aí que o porteiro tinha chegado para mim, o porteiro do meu prédio tinha chegado para mim e falado assim, estou muito preocupado, o que houve? Meu filho, chegou uma carta aqui dizendo assim, parabéns, seu filho foi aprovado com nota, aí tem aquele espaçozinho para botar a nota era 0. Parabéns, seu filho foi aprovado com nota, ou seja, você vê que era uma coisa de secretaria mesmo, nota 0, nota 8, nota 7, todo mundo foi aprovado, porque tinha o FIES. Aí ele falou, será que é uma boa escola, doutor? O que o senhor acha?
Eu estava abordando esse tema. Uhum. Aí ele é contra dar empréstimo para filho de porteiro, ele acha que só gente rica que pode estudar. Eu estava defendendo o contrário. Tanto que a iniciativa foi minha. Chega para o ministro da Educação da época e pergunta de quem foi essa ideia. Eu cheguei e falei assim, nós temos que dar um perdão para quem se endividou e não tem capacidade de pagar. Nós chegamos a dar 90% de desconto na dívida. O jovem está devendo 30 e poucos mil reais, não terminou o curso, está negativado, saiu da escola, devendo. Dá um perdão, pô. Esquece. Foi errado. Tinha que ter dado uma bolsa e não um empréstimo. Empréstimo é para a classe média, que consegue pagar, que vai fazer um curso mais caro, que é um curso de medicina, e o pai tem recurso, ele empresta, depois paga. Não é para a pessoa que está completamente desamparada. Então a defesa era essa. Então o negócio. E a outra são as previsões. Olha, eu acertei muito mais do que todo mundo as previsões. Esquece. Eu passei, vocês viram isso, vocês acompanharam, todo mundo dizendo assim, a economia vai cair 10%. Eu falei, vocês estão errados. Não são os economistas daqui, não, os lá de fora também. Tem gravação minha discutindo com o pessoal do FMI, com a turma do G20, e eu falando, vocês estão errados, o Brasil vai cair menos, estão falando que vai cair 10, vai cair menos, caiu 3. O Brasil vai voltar em V. O Paulo está sonhando, vai voltar em V, voltou em V. A inflação vai ser menor e o crescimento vai ser maior que vocês previram. Foi o último ano nosso, 22, aconteceu isso, a inflação foi mais baixa e o crescimento foi maior. Então eu acertei muito mais. Desculpe, meu amigo, bacana você fazer o ponto, gostei, puxou a orelha, só que eu estou me explicando e dizendo esquece. Essa particularmente, de virar Venezuela ou Argentina, essa é mais complexa um pouco, porque eu estava numa situação onde nós já estávamos, eu imagino que isso foi falado, não me lembro completamente o contexto, mas eu sempre disse o seguinte, o que eu queria fazer o ponto é o seguinte, é muito mais difícil você fazer a coisa certa, as reformas estruturais e botar um país para crescer, do que voltar para o buraco fiscal e voltar para a armadilha de baixo crescimento. Fugir da pobreza são 2 ou 3 gerações. Eu dei esse exemplo. No caso da família da minha mãe, era gente que tinha muito recurso na primeira geração, a segunda geração já era classe média, funcionalismo público, e a terceira geração tem dificuldades. No caso da família do meu pai foi o contrário. A mãe dele era, na verdade, não era um empregado doméstico, era uma faxineira de grupo escolar. Porque ela era casada com alguém que vivia numa fazenda, cuidava de cavalos, dessas coisas. Ele morreu, ela ficou desempregada. Saiu da fazenda, veio morar em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, era uma região de baixa renda, e ela teve que saiu do campo, de uma vida no campo, onde ela nunca tinha trabalhado, na verdade, tinha trabalhado assim, ajudava a plantar milho, fazer isso, fazer aquilo, e aí, de repente, está numa cidade grande, com 4 filhos, 3 moças e meu pai, e, de repente, cada um foi ser criado, quando ela morreu, cada um foi ser criado por um tio diferente, e ela era faxineira de grupo escolar. Por isso que eu usei o exemplo de como se fosse uma empregada doméstica. Ela era uma faxineira de grupo escolar. E nenhuma desonra nisso. E foram 3 gerações. A geração dela, pobre. O meu pai, lutador, classe média, baixa, tentando fazer a vida junto com minha mãe. E eu já consegui, pela educação, ter uma vida melhor. E com certa fluência. Mas conseguida com muito trabalho, com muito estudo, bolsa de estudo, trabalho, desempenho, tem que produzir. Então, o crescimento, esse caminho, ele é feito em gerações de trabalho. E eu queria dar esse exemplo. Já resvalar para o buraco é muito rápido. Por exemplo, no meio de um caos, você pode em 6 meses virar, e isso eu acho que estava muito no contexto de que o Brasil tinha tido 2 recessões muito rápidas, 3,5% do PIB rápido, aí teve impeachment, teve aquela confusão toda, e de repente você desemboca agora, você está começando a melhorar, aí você desemboca de repente, vamos supor, quando chega um Covid, pega um negócio desse, se você bobear, sair gastando para tudo que é lado ao mesmo tempo, você pode muito rapidamente, e aí a pergunta foi feita assim, foi numa entrevista que acho que estava lá
acho que foi até o Grupo Rico que estava lá, acho que eles estavam me entrevistando e perguntando assim, como é que é isso? Eu falei, olha, se fizer muita besteira, em 6 meses você vira uma Argentina. E uma Venezuela? Aí já leva 1 ano e pouco, aí já é mais, porque para chegar na Venezuela tem que fazer muito mais besteira ainda. Então eu estava dando aquilo não era uma previsão. Quer dizer, aquilo não era, eu não estava fazendo... Pegaram uma conversa completamente fora de contexto, de 2020 ou 2021, e aí trouxeram para a eleição do Lula e falaram assim, se o Lula ganhar a eleição, o Paulo Guedes está dizendo que em 6 meses vira Argentina e em 1 ano vira Venezuela. Quer dizer, completamente fora de contexto, dentro disso que eu estou dizendo, de polarização, de radicalização, de fake news, de distorcer tudo que as pessoas falam. Então, se o clima for esse, o recado que eu mando para o meu amigo aí, crítico, me criticou, legal, está do outro lado da cerca, problema nenhum, eu estou só me explicando. E, acima de tudo, o amor venceu, não venceu? Então, compreensão, paixão, amor ao amigo aqui, o amigo quer amor, o amigo não quer que você morra atropelado, nem caia do carro, né? Nada disso não. Então faz o L Boa aí, Paulo sorte. Guedes. Tô brincando. Isso eu não vou fazer não, meu amigo. Isso eu não vou fazer não, sabe por quê? Eu tô brincando, tenho um negócio cara. chamado integridade intelectual. Tá. A integridade intelectual me diz o seguinte: eu consigo aplaudir, ter tolerância, aceitar um governo que está do outro lado. Um governo que defende ideias diferentes. Sabe por que eu digo? Sabe por que eu não faço L? Porque eu conversei isso, por exemplo, quando a Dilma era presidente, ela me chamou para uma conversa, ela nunca vai dizer que me convidou, porque não convidou mesmo. E eu nunca me deixaria ser convidado também, porque eu não me deixaria mesmo. Nós conversamos 4 horas. Porque eu tinha dito justamente que estavam indo para o lado errado. E eu acho isso uma coisa importante como cidadão. Você avisar a pessoa, olha, eu tinha escrito um artigo. Ela leu o artigo e perguntou assim, quem conhece esse cara? Traz aí para conversar, quero saber o que ele está sugerindo. Eu fui lá, comecei a conversar e ela, eu quero saber por que você nunca veio para governo. Eu também não quero contar detalhes de conversa, claro, né? Mas assim, por que você nunca veio para governo? Olha, eu vou tirar o Levi na quinta-feira. Isso era uma terça-feira. Não se sinta mal. Ora, se você fala isso para alguém, você considerou conversar com essa pessoa. Vou tirar o ministro, estou conversando com você aqui agora. O que você acha que eu devo fazer? A senhora deve fazer isso. Ou seja, bem diferente do que ela pensa. Né? Ah, legal, acho bacana, sem integridade, sinceridade, que bacana. Foi um jantar agradabilíssimo, conversamos 4 horas e meia. E eu saí de lá e pensei algumas coisas. E quando eu pensei em algumas coisas, eu falei, esse negócio vai ficar, negócio de esquerda, direita, esse troço vai complicar. Entendi. Aí eu comecei a justamente tentar pensar numa solução que pudesse amenizar essa guerra. Pensei até numa pessoa, todo mundo conhece a história, pensei no Luciano Huck. O Bolsonaro, quando me conheceu, falou, vamos trocar uma ideia aqui e tal, parará. Eu falei, olha, eu já estou ajudando alguém e tal. Eu não sei se o Luciano teria força pessoal para aguentar a pancadaria lá. A pancada é forte, é muita pancada, acredito, tem que ter uma casca grossa, entendeu? E eu me lembro que o Bolsonaro, quando perguntou, falou assim para mim, porque ele sabia que e eu tinha escrito um artigo dizendo exatamente isso, dizendo, olha aqui, à direita estão aqui os conservadores, são famílias que são meritocráticas, é uma classe média que não está conseguindo crescer, etc. Do outro lado, a esquerda está realmente ajudando. Isso é um artigo público meu. Está ajudando os mais frágeis com programas sociais, mas, ao mesmo tempo, está gastando dinheiro com o andar de cima também, com campeões nacionais. E o Brasil está dividido. E quem sabe, se tiver um outsider, alguém que venha de fora, e defenda caminhar com as 2 pernas. Essa fraternidade que a esquerda diz que faz, mas nunca entrega. Cadê a fraternidade na Rússia de hoje? Não parece ter muita fraternidade lá, não. O pau está comendo, tem guerra, etc. Cadê Cuba? Cuba dizem que está sendo boicotada pelos Estados Unidos. Eu preciso entender só o raciocínio. É o seguinte, se o americano for lá comercializar, é uma exploração capitalista.
Aí o americano fala assim, eu não vou, ninguém pode comercializar com eles. Ah, nós não estamos progredindo porque estamos sendo boicotados. Peraí, você quer ser explorado, então? Afinal, você quer ser explorado pelo capitalismo? Ou você está sendo boicotado? Você é pobre porque está sendo explorado ou você é pobre porque eles não estão te explorando? Quer dizer, não tem sequer lógica. É um negócio primitivo, é um negócio bárbaro, é uma falta de ciência total. É uma pobreza intelectual. Então, eu tenho o maior... E eu falei isso publicamente em algumas ocasiões. O PT, quando colocou a transparência como valor da política brasileira, a transparência, orçamentos participativos, prestou um bem ao país. Criou esses programas de transferência social muito legais. Está tudo certo. Agora, tem coisas que eles falam que não são mesmo o caminho da prosperidade. E alguém tem que dizer isso para eles. Se você, como oposição, um dia for falar e for perseguido, você não fala nada e deixa o cara se arrebentar, e deixa tudo se arrebentar. E isso não é um papel da democracia. A democracia justamente tem que ter essa capacidade de criticar. Você não pode perseguir quem critica, você não pode atacar. Que história é essa? Onde é que você está vivendo? Você quer viver num sistema totalitário? Não funciona, pô. Não vai ser bom para ninguém. Ou vai continuar radicalizando. Então, um abraço aí pro meu amigo e dizer o seguinte, olha, previsão de economia eu realmente acertei bem mais do que errei, viu? Senão eu não estava nem aqui. Agora.